Olá, pessoal, tudo bem? Que é uma área muito nova de pesquisa dentro da filosofia, como eu falei para vocês, e que trata de traumas, de angústia humana. Tem algumas ligações com a filosofia existencialista, que visa ah, esta- é, pesquisar, que visa refletir sobre a questão da existência, angústia e desejos humanos. E nós vamos ver, dentro da psicanálise, na psicanálise de Freud, três estágios do comportamento humano, que é o id, chamado o desejo, ok? O ego, que é o equilíbrio entre as práticas morais de uma sociedade e o seu desejo, e o superego, que é a própria prática social, aquele costume, aquele hábito, né, regras morais dentro de uma determinada sociedade. Ok? Eu vou compartilhar com vocês aqui a página, que a gente vai fazer uma reflexão em um exercício. Ok? Vamos lá? Deixa eu só compartilhar aqui. Está aí para vocês, pessoal. Olha só. Os fenômenos em questão são pequenas falhas comuns aos indivíduos normais e aos neuróticos, fato, fatos aos quais não costumamos ligar importância, o esquecimento de coisas que deviam saber e que às vezes sabem realmente, por exemplo, como a fuga temporária dos nomes próprios, os lapsos de linguagem tão frequentes até mesmo conosco, na escrita ou na leitura, em voz alta, atrapalhações no executar qualquer coisa, perda ou quebra de objetos, que passam sem reparo como casualidades, como resultados de distrações, desatenções e outras condições semelhantes. Juntam-se ainda os atos e gestos que as pessoas executam sem perceber e, sobretudo, sem lhes atribuir importância mental, como sejam trautear melodias, brincar com objetos, com partes da roupa ou do próprio corpo. Essas coisinhas, os atos falhos, ou pequenos comportamentos, né? Os atos falhos, não são assim tão destituídos de valor como uma espécie de acordo tácito. Não são assim tão destituídas, né, da falta de valor como por uma espécie de acordo tácito. É hábito admitir. São extraordinariamente significativas e quase sempre de interpretações. Só um minutinho. Ou seja, pessoal, isso vai buscar, dentro da psicanálise, alguns atos, alguns comportamentos que são muitas vezes inconscientes, como, por exemplo, algo que a gente faz sem pensar, alguma desatenção, alguma mania, né? Então, isso Freud ele vai explorar coisas que acontecem com o ser humano inconsciente, porque, segundo ele, a nossa mente ele é uma ponta de iceberg. Ou seja, temos uma pequena parte que é visível, que é a nossa consciência, e uma pequena parte que é invisível, que é a nossa inconsciência. E segundo essa inconsciência, são coisas, vontades, desejos ainda não explorados e que podem vir em sonhos, que podem vir algumas impulsões durante as nossas trajetórias. Então, deixa eu só continuar aqui com vocês o texto para a gente poder fazer esse, esse exercício, ok? Vamos lá? Olha só. Olha só. Essas coisinhas, vou voltar um pouquinho que a gente parou, tá? Essas coisinhas, os atos falhos, não são tão destituídas de valor como uma espécie de acordo tácito. É hábito admitir. São extraordinariamente significativas e quase sempre de interpretação fácil e segura, tendo em vista a situação em que ocorre. Verifica-se que, mais uma vez, exprime impulsos e intenções, que eu acabei de falar, né? Que devem ficar ocultos à própria consciência, ou seja, emanam justamente dos desejos reprimidos e dos complexos que, como já sabemos, são criadores de sintomas e formadores dos sonhos, ou seja, a inconsciência.
fazem jus à mesma consideração que os sintomas e o seu exame, tanto quanto os do sonho, pode levar ao descobrimento de parte oculta da mente, parte de nós que ainda não conhecemos, ok? Por elas, o homem trai em regra os mais íntimos segredos, se produzem com grande facilidade e frequência até em indivíduos normais cujos desejos inconscientes estão reprimidos de modo eficaz. Isso explica pela futilidade e pela inverossimilhança delas. Ou seja, umas regras morais, essa repressão desses desejos, eles ficam reprimidos por causa de regras morais de uma determinada sociedade, ok? São, porém, do mais alto valor teórico, testemunham a existência da repressão e da sua substituição, mesmo na saúde perfeita. Ou seja, mesmo quando nós temos uma saúde de mente totalmente perfeita, nós somos, entre aspas, traídos pelo nosso inconsciente, uma ação que a gente não consegue controlar, um hábito, uma reação, uma impulsão. Então, isso são ações que o nosso consciente se expressa sem o nosso consciente detectar, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só uma questão muito importante aí. Você acredita que todas as falhas do cotidiano imprimem impulsos e intenções conscientes? Ou seja, como nós agimos de forma sem ter consciência, por impulsão? Em sua opinião, é possível desvendar todos os conteúdos inconscientes de um indivíduo? Justifique isso. Então, é importante a gente trazer essa reflexão. Ou seja, nós vamos, nós vamos tratar muito da questão de comportamentos que nós não podemos detectar. É aquela forma de agir por instinto, ok? Por instinto que é próprio do ser humano desde a sua pré-história. E aí nós não conseguimos detectar esses comportamentos, agimos por impulsão e de repente nós estamos cometendo alguma coisa que depois podemos arrepender ou nos trazer outras consequências, boas ou ruins, isso vai depender da ação, ok? Então, vocês fazem aí, pessoal, essa reflexão e a gente termina essa parte da psicanálise na nossa próxima live, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.